E aí pessoal, se você acompanha aqui meu canal ou já viu algum dos meus vídeos aqui recentes ou até os mais antigos, você já deve saber que eu sou um pouco viciado em ficar procurando sistemas de trade para testar. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui como que é o meu processo basicamente, né? Como que eu faço para ter ideias, para desenvolver ideias de sistemas, né? Para passar para vocês um vídeo um pouco diferente, eu nunca falei sobre isso aqui. Eu acho que pode ser interessante também ter o feedback de vocês aí nos comentários, como vocês fazem para testar coisas, para desenvolver uma ideia, ver alguma coisa que faz sentido e ver se realmente funciona. Né? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui parte do meu processo. E eu espero que vocês gostem. Se você não me conhece, meu nome é Fábio. Aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático, sistemas de trade, e eu sempre trago também as estatísticas desses sistemas, né? Pra gente não ficar só na ideia, senão que trazer pra realidade e ver se realmente funciona. Tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like e vamos trocar ideia nos comentários aí, que é sempre válido, né? Aqui no canal eu faço lives de segunda-feira e agora eu tô soltando 2 vídeos na semana. Em teoria vai ser de terça e quinta. Vamos ver como é que vai ser aqui, mas pode esperar esses dias, que esses dias vão ter. Eu tô pensando se eu incluo um na quarta. Mas vamos lá, vou projetar a tela aqui. Vamos pro vídeo, né? Da onde surgiu a minha ideia para esse sistema, né? Eu gosto muito dos vídeos do Stormer, né? O canal do Stormer, para mim é um dos melhores canais que tem aqui de trade no YouTube. Ele também é trader sistemático, ele gosta de operar com base em sistemas, tá? E o Stormer eu tenho visto ele falar um pouco de sistemas assim, né? De leque de médias, né? Quando as médias, você coloca várias linhas na tela, quando as médias se alinham, seria uma condição para você, um filtro, né? Para você tomar uma decisão de entrar no sentido que elas se alinharam, né? Então, no caso aqui, long, né? Quando as médias se alinham long, elas estariam abrindo a condição de long quando elas ficam uma em cima da outra, né? Da menor para maior. Então, no caso aqui, eu estou com as médias de 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100, 150 e 200. Então, quando elas ficam na ordem, né? Da menor para maior, aí 20 em cima e de 200 embaixo e as outras alinhadas no meio, seria a condição long, e quando elas estão ao contrário, né, a 20 embaixo e a de 200 em cima e o resto delas alinhada também, seria a condição short. Eu fiz esse indicador aqui, leque de médias, inclusive se vocês tiverem interesse eu posso até publicar ele aberto no TradingView para vocês poderem acessar, tá? É um indicador bem simples, eu fiz aqui uma regra de coloração para a gente saber. Então quando elas ficam verdes aqui seria a condição para long, né, em teoria. Quando elas ficam vermelhas seria uma condição para short, e quando elas estão cinzas, né, é porque não está condição para nenhum lado, né, elas estão embaralhadas ali, o mercado está embolando, né. Normalmente o mercado, quando ele está lateral, ele embola e as médias ficam assim emboladas, né, e quando alinha ele toma direção, né. Em teoria essa é a ideia desse sistema aqui, né? Então quando média está alinhada, o mercado pega a direção, quando elas embolam é porque ele está lateral, né? Lembrando que média é um indicador que costuma ser atrasado, né? Normalmente ele está lateralizando por um tempo, depois que elas se alinham, né? As médias. Mas enfim, a ideia é essa. Na teoria me parece uma ideia muito boa, né? Esse para mim é um dos principais conceitos, né? Falando em como eu desenvolvo o Trade System, né? Para mim um dos principais pontos para desenvolver o Trade System é que ele faça sentido, né? Esse é o ponto principal, tem que fazer sentido a ideia. Então, para mim essa ideia aqui faz sentido. Agora, como que a gente pode operar, né? E aqui entra já um pouco dos benefícios que eu tenho por saber programar em Pine, né? Porque eu consigo ir testando várias coisas e ter o feedback rápido se está funcionando ou se não está funcionando. Então, qual foi a minha primeira ideia? Então vamos lá, eu vou abrir o código aqui e vou mostrar para vocês, ó. Estou aqui com todas as minhas tentativas, né? Vamos ver uma por uma. Qual que é o sinal? No sinal eu não mexi muito, tá? O sinal em si eu não mexi muito, eu mexi mais nas formas de sair do trade, tá? Então aqui eu tenho meu sinal de compra e meu sinal de venda. Então o sinal de compra e o sinal de venda foi bem simples o que eu pensei, né? Basicamente as médias tem que estar dando a condição long, tá? E o candle tem que abrir e fechar acima da média, né? Então a abertura acima da média 1, né, que é a que vai estar em cima, e o fechamento também acima da média 1, que é a que vai estar em cima. Então basicamente aqui, todos os candles que estão completamente acima da média, né, são potenciais candles de sinal, né? Basicamente todos esses candles aqui seriam candles de sinal long, né? E o short, a mesma coisa, só que ao contrário, né? Ele tem que abrir e fechar abaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, a partir daqui as médias deram condição. Então, desse candle para frente aqui, a gente teria sinais de short, né? Então, basicamente foi isso aqui que eu pensei na primeira tentativa que eu fiz aqui. E como que eu fiz para sair do trade, né? Para sair do trade, ó, eu coloquei um stop loss e um take profit. Então, aqui o stop long, né, e o stop short, o take short e o take long, basicamente
O stop vai ser no long a mínima do candle de sinal, fica posicionado na mínima ali fixo. E o take profit é projetar o candle de sinal uma vez para cima. Tá? Então um exemplo aqui seria basicamente, vamos pegar aqui esse movimento aqui, ó. Não, vamos pegar um que deu certo, né, para a gente ver como que teria dado. Aqui, por exemplo. Ó. Então o trade basicamente seria nessa situação, né, ó, ele entraria no fechamento do candle de sinal aqui. O stop ficaria na mínima dele, ó, aqui mais ou menos. E projeta uma amplitude dele para cima, né? Mais ou menos aqui uma relação risco-retorno 1 para 1. Não é exatamente, teria um pouquinho mais, né? Porque é da máxima até a mínima. Então seria mais ou menos isso aqui o trade, tá? O trade seria basicamente esse, né? Seria um trade que não estaria tentando seguir tendência necessariamente, né? Um trade que a gente coloca um alvo relativamente curto ali para pegar um movimento. Aqui a minha ideia desse sistema era testar em 15 minutos, tá? Por isso que eu esqueci de falar, mas por isso que eu estou buscando trades curtos, né? No 15 minutos é mais difícil você conseguir pegar um movimento grande, na minha opinião, tá? Então a minha ideia aqui era fazer um trade mais curtinho, mais conciso ali, que tivesse vários sinais ao dia, só que o trade em si fosse bem curto, tá? Então essa basicamente foi a minha ideia aqui. Então vamos lá, né? Vamos ver o que aconteceu quando a gente testa dessa forma, né? Aqui ele já está salvo dessa forma. Deixa eu só ligar aqui no estilo as ordens, ó. Aqui vai aparecer já as ordens na tela, tá vendo? Então aparece aqui. Olha o que acontece, né? Quando a gente faz esse sistema assim, fica entrando e saindo o tempo todo, né? Então, deixa eu eliminar os desenhos. Ó, então, por exemplo, né? O que aconteceu aqui? Entrou um long aqui, saiu, aqui pegou o stop, né? Ele pegou o stop aqui. Depois entrou outro long aqui, pegou alvo, aí pegou outro aqui, pegou stop, aí deu outro long aqui, pegou alvo, aí deu outro long aqui, pegou alvo, deu outro aqui, pegou alvo, e deu outro aqui, pegou stop. Então fez muito trade um atrás do outro, né? Talvez essa não fosse muito a minha ideia com o sistema. Olha só aqui também, ó, quando ele começou a lateralizar, mesmo com as médias em condição, né? Ó, deu 3 long aqui estopado. Aqui deu uma lateralizada também, mas conseguiu pegar alvo em 2. Então o sistema ficou um pouco caótico, né? Ele ficou um pouco overtrade, né? Ele ficou fazendo muito trade aqui nesse tipo de situação. O trade ficou curto, mas ficou fazendo muito trade no mesmo movimento, né? Então vamos ver o resultado do backtest aqui no Bitcoin. Olha só que desastre, né? No 15 minutos. Então deu muito errado, apesar da taxa de acerto ser interessante, né? A relação risco-retorno talvez não tivesse ali alinhadinha, né? Vai estar 1 para 1 basicamente, com taxa de acerto de 41%, então vai dar prejuízo, né? Então tá aqui, do 3% de prejuízo em mais de 3 mil trades realizados, né? Quase 3.600 trades realizados aqui. Expectativa matemática negativa, né? Então terrível aqui, esse sistema não funcionou. Então qual foi o meu próximo passo? Eu pensei mais em mexer na forma de sair. Como eu falei para vocês, eu não mudei muito no sinal. Então vamos lá. Aqui eu coloquei, aqui tá a tentativa 1, né? Eu vou comentar ela agora e vou liberar a 2. A gente conversa aqui que eu fiz na 2 aqui. Então na tentativa 2, eu fiz uma aproximação diferente. Então eu tirei o take profit, né? E coloquei um stop, que é um trailing stop na média mais distante. Então é sempre na média 10, né? Que é a média de 200, que é sempre a que está oposta à entrada, né? E eu coloquei uma condição de saída. Então basicamente a condição de saída que eu coloquei aqui é o quê? A gente vai sair do trade quando as médias desalinharem, né? Quando as médias desalinharem. Então, basicamente, né, a gente teria entrado nesse primeiro trade aqui, ó, nesse long, nesse movimento onde as médias se alinharam, eu teria entrado só nesse primeiro aqui. O stop estaria aqui embaixo, bem distante, né? E a gente só fecha esse trade quando as médias desalinham, elas ficam cinza. Só teria saído aqui, né? Então a gente teria eliminado toda essa quantidade de overtrade aqui. Então essa foi a minha ideia dessa segunda tentativa, né? Fazer só um trade por movimento, né? Para tentar eliminar essa quantidade absurda de trades aqui e ver se melhorava um pouquinho. Então vamos ver o que aconteceu agora, né? Então tá aqui, essa aqui é a segunda tentativa, eu vou salvar para ele já jogar na tela. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, então aconteceu exatamente isso, né? Pegamos um trade por movimento. Ó, quando as médias se alinham, a gente entra, o sinal é o mesmo, né? Continua sendo o mesmo aquele que entra no fechamento quando o candle abre e fecha acima, né? Então vamos aproximar aqui só para ver no detalhe, ó. Então tá aqui, ó. Aqui não dá para ver muito por causa da escala, né? Mas vamos expandir aqui. Então basicamente o candle quando, ó, aqui ele abriu acima, um pelinho acima, mas abriu. Então quando ele abre e fecha acima, a gente entra e ele vai embora, segue o movimento, só vai sair ou no stop, né? Se der uma agulhada para baixo, ele pegaria o stop na média de 200.
e ele sai quando desalinha. Então daqui desalinhou as médias, ele saiu e entrou de novo aqui. Então esse aqui eu acho que já melhorou bem, né? A ideia, pelo menos o conceito ficou mais legal, ficou menos overtrade, né? Só que vamos ver o que aconteceu. Ó, já melhorou, né? Já melhorou bem, já deu lucro pelo menos, né? Olha como diminuiu a quantidade de trades, né? De 3.600 a gente caiu para 286, né? Absurda a diferença. Taxa de acerto caiu pra caramba, né? Então é um sistema que caiu muito, taxa de acerto aqui para 26%, né? 26,22, né? Então, aqui eu tô na Matic, inclusive, vamos ver como que tá no Bitcoin, né? No Bitcoin deu prejuízo ainda, taxa de acerto deu baixa, né? Aqui eu fui testando com outros tempos gráficos, ver o que acontecia também, coloquei numa hora. Ó, numa hora, que legal, que interessante ficou já, né? 50% de lucro contra 10% de drawdown. E aqui quando eu testo, né? Quando eu vou testar um sistema assim pela primeira vez, desenvolver, uma coisa importante, eu sempre testo com gestão de risco, posição fixa, tá? Então aqui eu tô com 25% da banca por trade, tá? E uma coisa também que eu gosto de fazer é não usar taxa na hora de desenvolver um sistema, porque às vezes o sistema é bom e a taxa mata o sistema. Então às vezes eu acho melhor a gente desenvolver o sistema sem taxa, testar, ver se fica legal ou não. Depois a gente coloca a taxa e vê o impacto. É a forma que eu gosto de fazer, tá? E também a gestão de risco é a mesma coisa, né? Depois que eu acho alguma coisa legal com gestão de risco fixa, aí eu faço a gestão de risco variável, né? Aquela de risco fixo e tal. Então, assim, a forma que eu gosto de começar o negócio é assim, né? Então aqui a gente já teve uma melhora numa hora, né? No 15 minutos não, mas numa hora foi uma melhora bem significativa, já deu lucro. Fator de recuperação aqui, né, que é lucro sobre drawdown também já ficou bem melhor, né, 5 o fator de recuperação aqui já é um número consideravelmente bom, né, só que a taxa de acerto ainda está ruim, né, 30%, e já é um sistema que já passa a funcionar em bastante tempo gráfico, né, o que é interessante. Então no 2 horas também vai decentemente, né, no 4 horas também vai decente, vamos ver no 12 horas. 12 horas já dá pouquíssimo trade, então às vezes não vale muito a pena, a curva de capital fica meio estranha. Mas viu como já melhorou, né? Na segunda tentativa a gente já ajustou uma coisinha e já melhorou bastante. Agora vamos ver a terceira tentativa aqui que eu mudei aqui, né? Vou comentar a segunda e vamos descomentar a terceira. São 5, né? Já está com 12 minutos de vídeo, preciso ir mais rápido aqui, eu estou enrolando muito nesses vídeos aqui. Então vamos lá, vou salvar a terceira aqui. Essa terceira, basicamente eu fiz o seguinte, o sinal manteve o mesmo, mantive o stop na MA10 e aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei a saída do long no primeiro candle que fechar abaixo da M1. Então qual que era a minha ideia aqui? Como o mercado dá uma estilingada muito grande, né? Quando ele dá o trade, ele dá uma estilingada grande, eu queria pegar logo que ele começasse a voltar e já sair, né? Quando ele fechar tocando na M1. Então foi o que eu fiz aqui, para não esperar a média embolar, porque sempre quando ele volta, ele toca, ele começa a embolar, e aí ele vai sair lá na frente. Então a minha ideia aqui era essa, né? Quando ele toca na M1, né? Quando ele fecha acima, ou melhor dito, né? Quando ele fecha acima no short, ou quando ele fecha abaixo no long, né? Que é isso aqui, ó. A gente fecha o trade, e eu mantive o stop na MA10, porque eu vi que foi um stop que quase não pegou, né? E ao mesmo tempo dá uma proteção. Então achei interessante manter. Então, essa foi a terceira tentativa, né? Qual que foi a ideia dessa? A ideia dessa tentativa foi tentar aumentar a taxa de acerto, mas foi um tiro pela culatra, porque olha o que aconteceu, né? Apesar do primeiro trade sempre ser muito bom, se o mercado demora muito para sair da condição, né, ele fica dando trade na lateralização aqui antes das médias saírem de ordem, né? Então, isso aqui vem muito do que eu falei no começo, né? As médias são um indicador atrasado, né? As médias medem a média, realmente, dos últimos candles, né? Então, ele já tem que começar a lateralizar, a embolar o preço antes, para depois as médias embolarem, né? Então, por conta desse atraso, que eu não tive em conta nessa alteração, a gente começou a fazer um pouco de overtrade na lateralização e foi onde piorou um pouco a situação, né? Ó, se a gente vem aqui para a taxa, para o resultado do backtest, que eu estou no 12 horas, mas numa hora, vamos ver. Ó, numa hora a taxa de acerto caiu bastante, né? Tava em 30, caiu para 23. O número de trades aqui praticamente triplicou, quadriplicou. O lucro ficou pior que o drawdown, então piorou em bastantes aspectos, né? Apesar de ainda dar lucro, piorou em muitos aspectos aqui o sistema. Vamos ver no 15 minutos, que era o objetivo inicial do sistema, né? Ó, piorou bem, né? Piorou bem. Então, foi um tiro pela culatra essa tentativa 3, apesar da ideia ser boa. Eu precisaria investir um pouco mais em manter só um trade por movimento, talvez, né? Manter só um trade por movimento, esperar
pegou um trade, acho que isso até seria uma solução legal para eu tentar aqui depois do vídeo. Que é o quê? Entrou no primeiro trade, saiu no toque da média, e aí só entra de novo quando a média sair da condição e voltar a dar a condição. Acho que isso poderia ser uma alteração interessante aqui para a sexta tentativa, né? Eu parei na quinta. Acho que isso poderia ser uma solução interessante, eu vou tentar depois, se ficar legal eu mostro para vocês. Beleza, então essa foi a terceira tentativa, vamos ver a quarta, né? A quarta já foi um pouco mais agressiva, que já voltou um pouco para o número de trades muito alto, que é o quê? Sinal mantém o mesmo, o stop mantém o mesmo, e a saída eu coloquei para sair no primeiro candle de alta depois do sinal. Então a gente entra, bateu um candle de alta, a gente sai. Eu fiz isso porque eu estava percebendo que o movimento quase sempre continua na direção, né? Quando ele dá a entrada, ele quase sempre continua na direção do trade. Então eu coloquei no long, quando der um trade de alta eu fecho, e no short, quando der um trade de baixa, eu fecho. Então essa foi a ideia aqui da tentativa número 4. E vamos ver o que aconteceu. Ó, voltou a ter trade pra caramba, né? Voltou a ter trade pra caramba aqui no Bitcoin em 15 minutos. Sofreu um pouco aqui na lateralização, mas olha só, né? Mesmo quando ele lateraliza, né? Ó, esses movimentinhos curtos, ó, ele vai muito bem, né? Essa era a minha ideia com esse sistema aqui. Ó, então, no movimento curto ele vai bem, olha só. O movimento curto vai bem. Agora aqui, ó, quando ele estilingou muito da média, ó, ele só foi fazer um candle de alta aqui, né? Então, enfim, tem pontos positivos e negativos dessa forma aqui de fechar o trade. Vamos ver o impacto disso na estatística, né? Terrível. Foi terrível esse resultado aqui. Uma curva quase que perfeitamente invertida, né? Isso aqui é o que a gente esperaria se fosse a curva ao contrário, seria o ideal pra gente, né? Mas terrível esse resultado aqui. Taxa de acerto aumentou bem, né? Só que não valeu a pena a relação risco-retorno, né? A gente está tendo muito prejuízo. Então não foi legal, apesar da ideia ser boa. Aí o que eu pensei foi o quê? Se isso aqui está dando errado, né? Significa que quando a gente está entrando, a minha percepção estava errada. A gente entra no trade e vem candle de baixa em seguida, né? Vem candle de baixa em seguida que a gente entra, né? Ó. Então isso está fazendo com que a gente perca dinheiro, né? Ó, quase sempre tem um candle de baixa logo depois da entrada, né? Então a gente não sai logo no primeiro candle. Isso aqui era o caso, apesar de ser um caso muito legal, é um caso raro, né? Então eu fiquei intrigado com isso e eu fiz o quê? Eu inverti a lógica do negócio. Em vez de eu entrar long acima, eu vou entrar long abaixo da média e vou pegar o pullback, né? Da baixa da estilingada, vou pegar o pullback para pegar essa altinha. E quando ele fechar acima, eu vou entrar short para pegar a queda, para pegar o pullback até a média. Então essa foi a alteração que eu fiz a tentativa número 5, né? Então vou comentar aqui. Vou comentar aqui a tentativa número 4. E vou mostrar para vocês a número 5. Então tá aqui a número 5, ó. Então, número 5, eu vou entrar long quando dá sinal de venda, praticamente, né? E vou fechar esse long no primeiro candle de alta, a mesma coisa. E eu vou entrar short no sinal que estava de compra anteriormente e vou fechar no primeiro candle de baixa. E tirei o stop, né? Tirei o stop aqui nessa situação porque é um trade muito curto, né? Eu acho que não teria necessidade de stop nesse caso aqui. Então, vamos lá. Vou comentar a 4 aqui, senão vai dar erro. Aqui e vou salvar para a gente ver o que aconteceu. Tá lá, ó. Então, agora estamos entrando short acima da média, olha só. E estamos entrando long abaixo da média, né? A ideia é o quê? Pegar o pullback da tendência. Agora já é operar contra a tendência, né? Usar as médias para definir a tendência e a gente entra no sentido contrário do nosso sinal. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Eu fiquei bem intrigado com esse resultado, ficou muito interessante, tá? Eu acho que aqui já partiria um pouco mais para a parte de ajuste fino desse resultado aqui. Virou um sistema de volatilidade em vez de um sistema de tendência, né? O resultado ainda não está dos melhores, né, com relação a lucro, mas o que me intrigou bastante é essa taxa de acerto, cara, 70% é muita coisa, né? A gente pode trabalhar com isso, melhorar um pouco esse sistema, né? Seja com stop, seja com alvo, em vez de usar aquela forma de saída no primeiro candle, né? Se a gente usar um alvo fixo em porcentagem, talvez a situação melhore, né? E é muito relevante estatisticamente, né? Tem 2.500 trades aqui no Bitcoin, né? Então eu fiz isso aqui no Bitcoin, eu achei que ficou interessante, já me deu uma luz assim de como a gente pode melhorar a partir daqui esse sistema aqui.
E eu fui só para ver realmente se o sistema é um pouco robusto, né? Fui testando aqui no top 10. Eu tenho essa listinha aqui do top 10, ó. Então manteve, né, no Ethereum, ó, 70% também manteve aqui a taxa de acerto. A BNB, vamos ver, também, ó, 70% de taxa de acerto. Por que eu não me preocupo tanto agora com o lucro e o drawdown, né? Porque eu ainda posso mexer na gestão de risco, né? Eu ainda posso mexer na gestão de risco. Eu ainda posso tentar colocar algum filtro ou mudar a forma de sair do trade. Então, essas aqui são coisas que dá para melhorar. A taxa de acerto é mais difícil de melhorar. Então, quando a gente já consegue uma taxa de acerto alta, eu acho que a gente chegar num sistema melhor é um pouco mais fácil, na minha opinião. Ó, XRP, vamos ver. Ficou legal também, quase 70% de acerto. Olha que interessante a curva de capital recente dele, né? Ele está saindo de um drawdown ainda, não bateu o topo histórico da curva de equity, né? Mas ele já está numa levada boa a curva de equity nessa região aqui, né? Tá bem constante para cima. Vamos ver a Cardano. Ó, a Cardano está interessante também. 2.500 trades, né? Virou um sistema de volatilidade praticamente, né? Dogecoin, vamos ver. A Dogecoin ficou ruim, ó. Apesar da taxa de acerto boa, teve um drawdown muito grande aqui. Não vou mostrar todas, mas ó, a Matic foi uma das interessantes, né? A Matic ficou legal já logo de cara. Apesar desse início aqui bem caótico, né? Manteve a taxa de acerto alta 70% e o lucro 11% contra a nova de drawdown. Aqui a Matic já ficou interessante, né? E faz muito trade por dia, né? Vocês estão vendo aqui que é um atrás do outro, né? Um atrás do outro aqui praticamente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu acho que foi um vídeo um pouco diferente. Eu nunca tratei assim de como são as etapas que eu faço para desenvolver um sistema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem mais, me comenta aí, fala nos comentários que eu trago mais vídeos desse tipo aqui, como eu faço para ir testando sistemas, né? Porque, cara, é difícil achar um sistema bom, né? É difícil a gente achar um sistema que realmente funciona. E eu acho que o processo de como a gente faz para chegar lá, né, para até achar alguma coisa, eu acho que é interessante compartilhar também, não mostrar só negócio pronto, negócio funcionando, mas também mostrar o processo para chegar até o negócio que funciona, né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me fala aí. Me fala aí nos comentários para eu trazer mais. E talvez não trazer tanto código que nem eu trouxe dessa vez, né? Talvez deixar umas opções aqui só para eu selecionar a opção 1, a opção 2, a opção 3, a opção 4, né? Aqui, em vez de ficar mexendo tanto no código para ficar mais rápido o vídeo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu processo aqui praticamente. Eu vou continuar trabalhando nesse sistema. Se vocês curtirem, eu posso trazer aqui como ele ficou no fim das contas, né? Se realmente vale a pena, se ficou de um jeito que vale a pena operar, né? Ou não. E é isso. Deixem um comentário aí embaixo, deixem um like no vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal se não se inscreveram e compartilhe o vídeo, beleza? Muito obrigado pessoal por quem viu até aqui e até a próxima.